Olá, bem-vindos ao podcast sobre educação. Este é o 6º episódio, idealizado por mim e pela minha super parceira de projetos, Carla Camila. Estamos fazendo o primeiro podcast de 2026, porém numa sequência de podcasts já realizados no ano de 2025, então hoje estamos no 6º episódio. Um espaço dedicado para conversarmos, refletirmos e nos inspirarmos com os mais variados temas do universo educacional. Vamos receber especialistas, instituições e parceiros que fazem a diferença na educação do nosso país, do nosso estado e de cada município. Eu sou Fátima Ehlert, sou pós-doutoranda em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuo na área há 40 anos, com experiência na educação básica, ensino superior, gestão escolar e também gestão de Secretaria Municipal de Educação, atuando como secretária. Tive a oportunidade também de atuar como consultora educacional do Ministério da Educação e coordenadora da área técnica da educação da FAMURS. Atualmente, sou conselheira do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, estando na presidência para o mandato 2025 e 2027. E desde 2017 atuo também com a Consultoria Educação e Ação, que tem como objetivo assessorar municípios, atuar na formação continuada de professores, na área educacional, nas diferentes dimensões, sempre com o objetivo de articular teoria e prática. Importante ressaltar que esse podcast é patrocinado pela Aprende Brasil Educação, instituição que está presente em muitos municípios do Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, com inovação e soluções para transformar a vida de estudantes e professores. Agradecemos este apoio. Convidamos todos vocês a acessar os episódios do nosso podcast sobre educação. Curta, compartilhe, deixe seu recado e venha construir conosco diferentes diálogos sobre um tema que diz respeito a todos nós em cada canto desse país, a educação. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que está no centro das discussões em todas as salas de aula, em todas as salas de professores, nas secretarias de educação, nos conselhos municipais e estaduais, a avaliação externa. Para quem acompanha o dia a dia da educação, temos a avaliação externa como parte integrante do processo. Mas, afinal, por que avaliamos em larga escala? Será que esses índices conseguem captar a complexidade do que acontece dentro das salas de aula, no interior, lá nas escolas da zona rural, lá nas escolas da zona urbana, lá nas escolas do ensino fundamental, nas escolas de ensino médio? Como sair da avaliação tradicional de sala de aula, da avaliação interna, para esse modelo de larga escala? E como transformar estes dados, estas planilhas, estes números em ações pedagógicas que façam sentido para o professor e principalmente para o aluno. Nesse episódio de hoje, nós vamos conversar com a querida especialista Berenice Bueno. Seja bem-vinda, Berenice. Obrigada, Fátima. Obrigada a Carla Camila também, que a gente sabe que é mentora e também faz parte deste projeto lindo, né? Que é o podcast sobre educação. Vamos, então, dialogar sobre esse tema, vamos procurar trazer também caminhos, propostas, sugestões, ampliar o olhar, né, sobre as avaliações externas. Não somente sobre as avaliações externas, mas também sobre o tema avaliação, Fátima. Vai ser, com certeza, um grande momento. Muito obrigada mais uma vez, Berenice Soares Bueno Jardim.
Possui magistério, licenciatura em Ciências Biológicas, é pós-graduada em interdisciplinaridade e transversalidade em Educação e Educação Infantil. Integrou o grupo de docentes formadores do Referencial Curricular Gaúcho, representando a Undime Rio Grande do Sul. Atuou como docente na Unipampa de São Gabriel, tendo acompanhado neste período as produções escritas sobre a BNCC. Exerceu a função de coordenadora pedagógica e de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação do município de São Gabriel, com atuação na realização de formações para equipes diretivas e docentes sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Atualmente é consultora da empresa Educação e Ação, para a qual realiza formações, oficinas e mentorias. É também convidada e atua nas editoras Ática, Moderna, FAMURS e Ferraz Eventos, para a realização de palestras e formações. É uma professora em movimento. Berenice, isso é muito bom, porque sais do chão da sala de aula, do chão da escola e consegues hoje contribuir com a educação, não só no nosso estado, porque tu já estás além Rio Grande do Sul. Então é muito bom tê-la conosco. Antes de focarmos no tema, conta para nós um pouquinho da tua trajetória, Berenice. Eu li de forma muito sucinta o teu currículo, até porque estamos contigo aqui, mas quem é a Berenice nesse percurso da educação? Como é que tu começou a tua caminhada e como hoje ela está se dando nesse movimento de uma Berenice que sai lá de São Gabriel e está em vários municípios do Rio Grande do Sul, em outros estados, com temas tão importantes como o tema da educação infantil, como o tema da BNCC Computação, como o tema do planejamento, do projeto político-pedagógico, do regimento escolar, e esse tema que nos traz aqui hoje, que é o tema da avaliação. Quem é Berenice? Fátima, eu costumo dizer que Berenice é, acima de tudo, uma apaixonada pela educação. E principalmente pela educação pública. Embora a minha trajetória tenha tido início na escola privada, quando me formei no magistério, já comecei a trabalhar com redes privadas. Me formei no município de Dom Pedrito, onde ingressei no magistério, na escola chamada Nossa Senhora do Horto. Lá foi o início da minha docência, né? Eu cursei o magistério nessa instituição. Naquela época não existiam os institutos estaduais públicos para a formação de magistério, né? Então, a escola privada exercia esse papel de formação de professores. Então, eu me formo lá no início dos anos 90, já inicio a minha docência na rede privada, trabalhando com alfabetização, inclusive. Depois, por uma questão de alteração de endereço, fui morar, então, no município de São Gabriel, permanecendo na rede privada, na rede marista, na escola marista, trabalhando com educação no ensino fundamental, na etapa da educação básica, mas logo já presto um concurso para a rede pública, e aí eu chego até a educação pública da rede estadual, ingressando em um concurso no ano de 2000, ficando 18 anos concursada na rede estadual, trabalhando em diferentes instituições no meu município, mas a maior parte do tempo num Instituto Estadual de Educação, em contato com educação básica em todas as suas etapas. A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o próprio curso de formação de professores, o curso normal. Posteriormente, eu ingresso numa universidade, começo a trabalhar na Urcamp, enquanto docente, trabalhando com formação de professores, nos cursos das licenciaturas. Foi uma linda caminhada de praticamente 10 anos dentro dessa universidade. Posteriormente, teve a chegada da Universidade Federal no município. Os cursos de licenciatura meio que diminuem um pouco o público. Os acadêmicos migraram, obviamente, né, para a instituição pública, por também ser gratuita. E eu optei, naquele momento, por sair do ensino superior e me voltar para prestar um concurso na rede municipal. Fui aprovada e chego mais uma vez à rede municipal, indo trabalhar com educação infantil no chão da sala de aula, desta etapa que me encanta e que me apaixona, a primeira infância. Posteriormente, sou convidada para ir para uma secretaria de educação,
onde também tenho a possibilidade de enxergar a educação com o olhar da gestão, que é um outro olhar que desafia muito a educação, não é mesmo? E acabo indo para a Universidade Federal do Pampa, também trabalhar mais uma vez em curso de formação de professores, né? Ao sair da universidade, ao sair da Secretaria de Educação, eu retorno para a sala de aula. E aí, então, eu mais uma vez procuro conectar a teoria, a prática, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente entende que é educação de qualidade, né? Que é o olhar para cada indivíduo, para cada criança, para cada estudante. E durante todo esse tempo, lá se vão talvez 14, 15 anos, sempre paralelo a esse processo, vivendo momentos de formação. Algumas vezes a convite de municípios, de redes, de instituições. E lá em 2020, uma empresa chamada Consultoria Educação e Ação me oficializa um convite, né, em plena pandemia. Mais um desafio para que nós estivéssemos levando formação para professores. A partir dali, eu comecei a intensificar o meu processo de formação com instituições, com redes, com escolas, e é algo que me desafia, mas que me motiva muito, porque estar levando a essência da docência, a expectativa de que cada professor que esteja comigo durante uma formação volte para o seu espaço, para o seu território de sala de referência, de sala de aula, e busque uma educação que olha para cada criança, que enxerga cada estudante e que alcança para ele um algo a mais. Isto é o que me move em educação. Esta é a Berenice, que hoje está aqui, imensamente agradecendo esta oportunidade e que eu espero manter uma educação, uma Berenice dentro de uma educação viva, de uma educação que é coletiva e de uma educação que transforma. E é muito bom tu teres essa disponibilidade também de dividir toda essa tua trajetória, todo o teu conhecimento com outros professores que estão num percurso de se tornarem, né, professores a cada dia, porque a nossa profissão é isso, né, Berenice? Nós não estamos prontos, não podemos dizer que somos professores e dominamos tudo, não temos mais que estudar, não temos mais que ler, não temos mais que fazer uma formação. Por quê? Porque o processo educacional ele é muito dialógico e nós dialogamos com diferentes gerações, né? Aquilo que nós trabalhamos há 20, 30 anos atrás na educação, hoje isso precisou ser ressignificado e precisa a cada dia, porque nós temos outros fatores que entraram na educação, né? E que precisamos dar conta disso. Então, uma Berenice que se movimenta é aquela Berenice que também consegue levar a sua trajetória, mas dialogar com outras trajetórias para ali incentivar, né? Porque o profissional da educação ele precisa ser incentivado também, né? Da importância do seu trabalho e de que ele é um ser em construção sempre, né? E que é essa construção que nos faz encontrar alternativas para os desafios que não são poucos. E falando em desafio, nós vamos falar na avaliação externa, né? Essa avaliação pensada para o sistema educacional, não é aquela avaliação pensada lá dentro da escola, que é elaborada pelo professor, que faz parte do seu cotidiano, para que ele a faça de forma diagnóstica, de forma formativa, mas nós temos a avaliação externa, que ela veio com outro objetivo, é eu ter um parâmetro, eu ter um padrão para analisar, eu seguir uma metodologia, eu seguir uma prova padronizada, eu poder, a partir dessa prova, analisar a desigualdade educacional, analisar as deficiências na aprendizagem. Então, como é que nós trabalhamos essa questão da avaliação externa, Berenice, sem que ela se choque com o trabalho do professor lá na sala de aula, com a sua avaliação interna? Como é que a rede tem que olhar para essa avaliação externa, de modo que os resultados intensifiquem o seu trabalho na busca pela qualidade e mais, na garantia do direito de aprender de cada
criança e de cada estudante. Exatamente. As avaliações externas, elas não são de agora, né? A gente sabe que elas já vêm caminhando com a educação no Brasil de algum tempo, porém, nós precisamos ampliar o nosso olhar e, principalmente, eu digo que é necessário fazer uma imersão para compreendermos o funcionamento destas avaliações externas. Nós temos, claro, que existe 2 tipos de avaliação. A avaliação do sistema, que é essa avaliação externa, e a avaliação do estudante, que é essa que é feita na ponta, né? As duas podem corroborar uma com a outra, mas para que nós possamos chegar a esse momento de colaboração e de aproximação desses 2 processos avaliativos, é necessário que as redes estudem, é necessário que cada pessoa, cada profissional da educação faça uma imersão nessa caminhada, compreenda os processos, porque não adianta nós olharmos para os resultados finais se nós não entendemos o processo como um todo, né? Então, para compreender o processo, nós precisamos estudar, precisamos fazer essa imersão das avaliações externas, né? De onde elas partem, como que elas estão conectadas. Hoje, quando a gente trabalha com formação, indo nas redes, e eu vou bastante nos municípios, nos grupos, nas escolas, o que eu percebo? Eu percebo que ainda não há uma compreensão clara de quais são as avaliações externas que hoje estão postas, como que elas dialogam umas com as outras, né? Partindo do entendimento que o nosso país participa de uma avaliação internacional, que é a avaliação PISA, né? Partindo do entendimento que existe uma avaliação nacional, que é o SAEB, e que esta avaliação comporta dados para o IDEB. Então, a sigla IDEB ela está associada ao SAEB, a nível de ente federado maior, de União, e que existe uma avaliação local do ente federado Estado do Rio Grande do Sul, que é o SAERS, que dialoga com o índice, que é o Índice Municipal da Educação, que é o IMERS. Mas como essas avaliações estão chegando com muita potência nos últimos 5 anos para cá, eu acredito que os professores ainda precisam, as gestões, as redes ainda precisam se apropriar muito de todos esses processos que estão interligados. Quem dialoga com quem? Por onde nós vamos caminhar, né? Então, isso é caminhada. Já andamos bastante, mas temos muito ainda a andar. Quando pensamos que, por vezes, o docente lá na ponta ele não compreende o conceito de um descritor. O que é um descritor dentro de uma matriz de referência? Então, é preciso que a gente comece a elucidar conceitos e elucidar processos e compreender como que eles acontecem. Quando nós temos, então, isto com mais clareza, nós temos ações lá na ponta mais assertivas e nós temos, por consequência, resultados melhores que garantem as aprendizagens e que garantem um estudante com condições de seguir adiante na sua vida acadêmica ou até mesmo de ser competitivo no mercado de trabalho quando ele encerra a etapa da educação básica. Quando tu trazes a questão do SAERS, que é a avaliação em nível de Rio Grande do Sul, ela impacta diretamente no financeiro, né? Que é a distribuição lá do ICMS a partir dos resultados. Como é que nós podemos equilibrar? Porque no momento em que nós falamos em recursos disponibilizados à educação a partir dos resultados, há uma pressão, né? A pressão ela é automática, por quê? Porque os municípios precisam de mais recursos até para investir mais. Então, como é que nós vamos equilibrar essa pressão por melhores resultados com a necessidade pedagógica para a gente garantir essa aprendizagem? Eu sempre defendo, né, Fátima, a ideia ainda de, em primeiro lugar, estudarmos. Sabermos qual é o território que nós estamos pisando. O que envolve esta avaliação SAERS? O SAERS é uma avaliação que data lá de 2005, depois em 2017, com o movimento do Todos pela Educação, ele retomou, ele ficou mais ou menos até meados de 2011, daí ele houve um vácuo ali, um tempo em que ele não foi uma avaliação que não foi aplicada, retomou em 2016, 2018, se não me falha a memória, e em 2022, por força da emenda 108 constitucional, ele vem então como uma política pública de avaliação
avaliação que é perene. Bom, então nós vamos ter que entender como ela funciona. Nós vamos ter que nos apropriarmos desses SAERs, nós vamos ter que nos apropriarmos das matrizes de referência enquanto gestores. E essa apropriação, eu costumo dizer que ela tem que ser por efeito cascateamento. Ela começa na gestão principal lá dentro de uma secretaria de educação, numa mantenedora. Ela chega até a apropriação de uma gestão de escola entre o diretor, a sua equipe pedagógica, a coordenação, o assessor pedagógico, e ela chega lá no professor. Então, essa apropriação tem que ser por efeito cascateamento. Todos têm que participarem desse processo. Todos têm que entenderem. É do macro lá para o micro, exatamente, né? Porque é lá na sala de aula que o processo vai se dar. E ela precisa ser esmiuçada, porque ela tem muitos detalhes. Quando a gente olha, por exemplo, para uma matriz de referência, nós precisamos entender que um descritor ele é uma compilação de habilidades. Então, nós não podemos dizer, às vezes, eu percebo que a orientação que chega na ponta para o docente é de que ele trabalhe pela matriz de referência, trabalhe pelos descritores. Mas se nós dermos esta orientação muito superficial, esse docente pode, de repente, resumir a sua prática a 1 ou 2 objetos do conhecimento que, no seu entendimento, estão dialogando com aquele descritor. Quando, na verdade, um descritor ele é uma compilação de habilidades, 2, 3, 4, 5, 6, 8, N habilidades, e que cada habilidade tem um objeto do conhecimento. Então, entendermos o processo de uma elaboração de uma prova, entendermos que as questões que estão postas naquela avaliação, elas estabelecem um nível de dificuldade, tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões difíceis. Isto também interfere lá no processo na docência, porque o professor, quando planeja sua aula ou vai fazer uma sistematização dos objetos do conhecimento, né, entendidos aqui como conteúdos, dos objetos do conhecimento com seus estudantes, Fátima, ele, por vezes, ele fica no limbo das questões de intensidade fáceis. Ele não aprofunda para o médio e para o difícil. E daqui a pouco, quando esse estudante chega numa avaliação externa, ele se depara com aquele objeto do conhecimento sendo cobrado, avaliado num nível difícil, num nível de dificuldade maior. Né? Entendermos o que é uma proficiência, o conceito de proficiência, sabermos que aquela escala ela traz consigo um conceito implícito de cumulatividade. Então, se um estudante tem uma proficiência de 450 pontos numa língua portuguesa, independente se é no final de ciclo, de segundo ano, de quinto ano, de nono ano ou de terceira série de ensino médio, o que está antes desses 550 pontos de proficiência? O que compreende tudo isso? Então, veja, eu estou citando aqui 1 ou 2 elementos que estão envolvidos nas avaliações externas, inclusive nos SAERs. Mas aí a nossa pergunta é sempre a mesma. O nosso docente lá na ponta, ele compreende todos esses processos? Está preparado para isso. Então, daqui a pouco, nós estamos enxugando gelo. Daqui a pouco, a rede está, em função dessa pressão que tu traz na tua fala, a rede está procurando direcionar para aquele momento da avaliação somente. Mas por trás daquele momento da avaliação e até chegar na avaliação, existem N elementos. E aí, olha que nós não estamos aqui nem falando nos fatores externos à aprendizagem. Nós estamos falando aqui só de aprendizagem, de sala de aula, né? Então, lidar com essa pressão significa, em primeiro lugar, nos apropriarmos do que são as avaliações externas. Nós lidamos muito bem com aquilo que conhecemos. Paulo Freire já dizia, nós não amamos aquilo que não conhecemos. Né? Então, é nessa perspectiva de que quanto mais nós aprofundamos, quanto mais expertise nós adquirimos, mais nós compreendemos os processos, mais nós conseguimos alinhar para a assertividade. E o objetivo final desta avaliação, de qualquer outra avaliação, que seja em larga escala ou que seja em locus do estudante, é garantir o sucesso. O sucesso dele significa o quê? Aprendizagem. Aprender, A gente ainda tem muita resistência, né, Berenice, em relação à avaliação externa. E muitos profissionais ainda acreditam que ela engessa o seu planejamento, que ela engessa os projetos a serem desenvolvidos lá na escola, porque nós temos que dar conta dessas habilidades, dessas competências, né, para que lá, ao chegar o dia da avaliação, esse nosso estudante esteja preparado. O que tu pensa em relação a isso? Engessa? Não engessa?
Como é que eu lido na minha autonomia pedagógica para preparar a minha aula? Tem espaço para isso? Não engessa de maneira alguma, né? Vamos entender que existe sim um condicionante que precisa ser trazido. Eu acho que vale muito a pena a gente trazer para uma reflexão. Dentro das redes hoje, o docente ele trabalha com, eu costumo dizer, um mar de informações. No momento em que ele planeja, ele tem que olhar para uma base nacional comum curricular. Ele tem que olhar para um referencial curricular gaúcho que atende às suas especificidades de estado. Ele tem que olhar para um documento de território. E, às vezes, ele tem que olhar para uma matriz de referência. Então, no meio deste mar de informações, às vezes até o docente se perde, né? Então, as redes optam por olhar para a BNCC e para a matriz de referência, na maioria das vezes. Ok. E olhando para esses dois elementos, existem N possibilidades. A avaliação externa, ela não engessa em maneira nenhuma, porque quando eu tenho clareza de o que está posto nesses documentos, o que é essencial para os estudantes, o que eu preciso trabalhar com eles, eu alinho isto com qualquer metodologia de sala de aula, seja com um projeto interdisciplinar, seja com uma prática inovadora, seja com uma metodologia ativa. Por quê? Porque eu vou estar alinhando o que é essencial, o que ele precisa saber dentro dos meus processos. E dentro dessas minhas metodologias e processos, a posteriori o estudante vai passar por uma avaliação. E veja que a própria avaliação PISA, né, ela traz domínios maiores do que especificamente componentes curriculares. Então, hoje nós precisamos abrir o olhar que o nosso foco precisa ser na essencialidade. O Brasil ganhou uma base nacional comum curricular em 2017. Em dezembro de 2017, nós tivemos a homologação da Base Nacional Comum Curricular. Isto era muito necessário, era mais do que emergente. Por quê, Fátima? Cada rede trabalhava dentro do seu entendimento com o que precisava. Era necessário este alinhamento de norte a sul do Brasil. Nós temos esse alinhamento. Então, é nada mais justo de que o Brasil também acompanhe como que essas aprendizagens ditas essenciais estão se desenvolvendo com os estudantes. Isso se dá através das avaliações externas. E, para além disso, se dá da avaliação do sistema educacional como um todo. Todos os países do mundo têm seus processos de avaliação educacional. O Brasil não ficaria fora disso aí. E dentro desse processo de avaliação educacional, o olhar é sim para os índices, para as aprendizagens, mas as avaliações externas também olham onde estão os gargalos para se construir políticas públicas que venham dar condições para que os estudantes aprendam o que, no mínimo, que é essencial, no mínimo, o que precisa ser aprendido. Então, não engessa. A partir do momento em que nós começamos a entender o porquê dessas avaliações externas, a partir do momento em que entendemos que essa educação, como tu dizia, é movimento. Nós estamos vivendo tempos líquidos. Eu costumo brincar e dizer que nós estamos numa montanha-russa e que nós não vamos mais sair dela. Por quê? Porque a sociedade está em movimento. As gerações estão se modificando. Existem fatores externos que chegaram e estão modificando essas gerações. Então, a educação vai ter que se modificar. Os processos, as metodologias, os olhares, daí a importância do professor também, retomando a tua fala, compreender-se como ser inacabado. Como aquele que precisa estar em constante estudo, atualização, o olhar para o que está chegando, o olhar para o que eu posso trazer a mais, né? E dentro desse processo, as avaliações externas são um elemento que estão aí, não chegaram. Elas estavam aí. E nós temos uma tradição no Brasil, eu sei que é impactante o que eu vou dizer, mas nós temos uma tradição no Brasil em que nós não entregamos educação de qualidade. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para os nossos dados educacionais, para índices, quando nós pensamos que lá em 2018, 2019, nós tínhamos X milhões de analfabetos no Brasil, então nós ainda tínhamos problemas, já tínhamos problemas de aprendizagem. Por vezes, olhamos ao cenário do Covid, deixou uma lacuna de não aprendizagem. Deixou, sim, é verdade. As turmas que entraram no Covid, a última turma a sair das nossas escolas, das nossas redes, serão em 2031. Deixou lacuna, sim. Mas antes do Covid, nós já tínhamos lacunas. E essas avaliações buscavam identificar onde estavam essas lacunas e quais os fatores que interferiam nessas lacunas. Porque não é só a aprendizagem. Por trás, como eu disse anteriormente, por trás de cada criança, cada estudante, existe uma trajetória de vida. E esta trajetória de vida interfere.
e muito. Né? Então, as avaliações externas nos ajudam a identificar quais são esses gargalos, compilar o que a gente pode agir, que projetos podemos implementar, que ações têm que serem mais emergentes. Algumas podem ser a médio prazo e outras poderão ser a longo prazo, mas elas nos trazem dados. E com dados, a gente parte para o quê, Fátima? Para ação, para planejamento, para buscar melhorias, para buscar avanços. Então, a perspectiva é essa, não engessa o trabalho de ninguém, nem do docente e muito menos da gestão. Ela traz indicadores. E esses dados e esses indicadores, Berenice, é importante que a gente consiga contextualizar ele com essa realidade que tu falas de cada criança, de cada estudante. Eu acho que esse é um ponto muito importante, é não olhar o dado por si só. Exato. Mas é aquela turma, aquele aluno, né, aquela trajetória, da onde esse aluno vem, ele está na minha escola há muito tempo, ele chegou há pouco, da onde ele veio, qual é a condição econômica dele, qual é a condição familiar, qual é a trajetória, é um aluno que está dentro da idade série certa. Então, acho que são vários fatores que precisam ser analisados para que a gente possa combater a desigualdade educacional. E ela está diretamente ligada com a desigualdade social. Exatamente. Ela está diretamente ligada. E há necessidade de se pensar, como tu falaste anteriormente, em políticas públicas que deem conta de garantir o quê? A equidade, que é um conceito que adentrou a educação nos últimos anos. O que tu pensa sobre isso? Nós entendemos que hoje a equidade é o conceito que deve estar presente no dia a dia da gestão. A gestão deve buscar a equidade com afinco, né? E quando olhávamos, pensávamos em qualidade. Quando olhamos e pensamos em equidade, estamos olhando para o indivíduo, um a um. A perspectiva do ensino personalizado, né? Cada um tem suas demandas, cada estudante tem as suas necessidades. Cada docência, cada componente curricular precisa educar o seu olhar, né, para enxergar as diversidades, as diferenças, as demandas individuais. Hoje nós não podemos mais almejar homogeneia, né? Não existe mais turmas homogêneas. E existem sim as turmas heterogêneas de indivíduos que vêm de diferentes culturas, são diferentes infâncias, são diferentes adolescências, e cada uma vai trazer demandas específicas. Então, nós temos hoje que pensar que atender essas demandas é o processo de equidade, é olhar cada um, é ter um projeto político-pedagógico capaz de dar conta das especificidades, das individualidades. Cada escola está dentro de um território, e mesmo uma escola dentro de um território, ela atende estudantes de outros territórios ainda, né? Nem sempre os estudantes estão alocados numa instituição que atende somente o seu bairro, né? Por vezes, por zoneamento, mesmo tendo um efeito de zoneamento, eles vêm de outros bairros, de outras realidades. É uma criança que veio do meio rural, é um estudante que veio de outra cidade, é uma criança que veio de outro país. Nós estamos aí agora com todo esse momento, esse movimento sendo feito, né? Estamos recebendo em diferentes municípios do Brasil, né, as pessoas que estão, os imigrantes que estão chegando de outros países. Então, são crianças, são indivíduos. E se nós estamos trabalhando com educação, nós temos que pensar, a educação é olhar para o indivíduo e não para o todo. Porque, na verdade, eu gostaria de me reportar um pouquinho, Fátima, a origem da avaliação. Né? Se nós pensarmos assim, a avaliação, pensarmos na escola lá do século XVI, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um mestre que monitorava, mentorava um ou dois indivíduos. Né? Daqui a pouco passou a se pensar na perspectiva desse mestre mentorar muitos. Mas aí, definir o quanto esse indivíduo sabia ou não sabia, a escola, digamos assim, importou da sociedade, dos exércitos, dos grupos ali, formas de determinar um processo de seleção, para definir quem avançava ou quem ficava, que era retido. E isto perdurou do século XVI ao século XX.
Então, esse processo de avaliação, a próprio termo avaliação, ele choca, ele às vezes ele dói, ele é doloroso, né? Porque ele reporta sempre a apontar culpados, ele reporta sempre a definir destinos, né? E aí, lá na escola do século XX, a partir do momento em que se aplicava um processo único, homogêneo, ou uma prova, ou uma testagem final, se definia quem era retido, quem avançava, ou quem reprovava e quem aprovava, né? No entanto, aquilo era um único estilo, um único modelo. Mas se a gente olha hoje e pensa, os estudantes, os seres humanos, eles têm estilos de aprendizagem diferentes. Você pode ser um aprendente mais ouvinte, você pode ser uma aprendente mais visual, você pode ser uma aprendente mais sinestésica. Será que, então, um modelo homogêneo atende ao teu processo de aprendizagem? Então, é mais do que urgente, como eu digo, pensarmos na heterogeneidade, na individualidade, na personalização do ensino e no alcançar e ofertar aquilo que cada um precisa, dentro de quem é este indivíduo. Como ele aprende, de onde ele veio, qual a sua trajetória, qual a sua cultura, qual as suas necessidades. Quando a gente consegue olhar para uma turma e ofertar individualmente, a gente está ofertando equidade, né? Porque necessariamente você não vai trazer todos os mesmos recursos para todos. Você vai compreender que ali você vai ter diversidade. E você vai compreender que ali você vai oferecer processos diferentes, garantindo assim a equidade, né? E um olhar importante também, Berenice, dentro da escola, pelo professor, pela equipe pedagógica, pela própria gestão da escola, quando se depara com os resultados, é nós fazermos essa leitura individual, né? Fazermos a leitura da turma, mas também a leitura individual da trajetória de cada um e conseguirmos perceber quem é que está aprendendo nesta escola e quem é que não está aprendendo. Nós estamos, ao longo dos anos, conseguindo ensinar os estudantes com as mesmas características e com as mesmas condições e não estamos conseguindo chegar naqueles que precisam de uma atenção diferenciada. E como é que nós estamos planejando isso? Porque nós temos as próprias condicionalidades do Fundeb aí que nos apontam para a questão dessa diminuição aí da desigualdade educacional. Temos dados que apontam a dificuldade que temos na aprendizagem, principalmente das crianças mais pobres e, inclusive, das crianças pretas. E aí, como é que nós lidamos com isso nesse conceito de equidade? Como é que nós chegamos nessas crianças que lá não têm a mesma condição, não têm o mesmo acompanhamento? Porque muitas vezes falamos e repetimos que sim, a escola não é responsável sozinha, ela precisa desse apoio da família. Mas e aí, quando essa criança não tem esta família que consegue lhe dar o apoio? É uma criança que vai ficar à margem com o tempo? Ou o que é a escola? Qual é o nosso compromisso social? A educação tem um compromisso social também. A função social da escola. Né? E veja bem, aí nós vamos nos reportar para mais um elemento desse quebra-cabeça, que é a intersetorialidade. A educação, ela não acontece sozinha, né? A educação acontece hoje a muitas mãos. É necessário que a gente entenda a palavra coletivo. O coletivo tem que chegar, tem que atuar, né? Então, hoje, o olhar, em primeiro momento, o olhar lá para cada criança, aquele período de sondagem que a gente costuma fazer, enxergar esse estudante, ver as suas necessidades, enxergar a sua trajetória e, a partir daí, agir. Se for necessário, vamos colocar em ação uma rede de apoio. Se for necessário, vamos acionar uma intersetorialidade, vamos acionar aquilo que é preciso, né, para que a gente dê conta do a mais desse estudante. Mas também, olhando para os dados, a gente precisa verificar, Fátima, que as avaliações externas, a forma como elas são postas hoje, elas trazem dados implícitos sobre estes cenários.
Então, além das aprendizagens, dos indicadores, das porcentagens lá, dos níveis dos estudantes, nós podemos e devemos olhar para os chamados indicadores associados à aprendizagem. E esses dados hoje estão postos nas avaliações externas, seja a nível nacional como estadual. Existem, inclusive, as revistas dos indicadores associados. Quando nós começamos a analisar os indicadores associados e vemos ali, por exemplo, que o indicador prática pedagógica, ele foi considerado 70%, dentro de uma rede, né? A partir de uma avaliação externa. 70% ainda não nos dá 100%. Nos traz um dado que a gente precisa olhar para as práticas pedagógicas. Quando ele nos diz ali que o clima organizacional da instituição está 30%, nós precisamos olhar para este clima organizacional. Começar a agir, identificar onde está. Quando nós olhamos ali e enxergamos a autonomia do estudante, 17%, 12%, 20%, que é o que nós vemos na maioria das redes do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então, se um estudante tem somente 20% de autonomia para estudo, nós precisamos repensar isso aí. Então, são N fatores. A própria questão do apoio da família, né? O apoio da família numa determinada rede é de 40%. Então, aí estão os fatores para nós agirmos. Esses fatores, com certeza, estão trabalhando em prol do aumento das desigualdades. Né? Por quê? Porque são fatores que estão puxando. Então, olhar para todos esses chamados elementos indicadores associados. A partir deles, pensar planos de ação. Olhar para essas crianças, identificar quais são elas. Onde está realmente as suas desigualdades. A partir daí, começar a articular rede de apoio, intersetorialidade, agirmos no conjunto e na coletividade, nós estamos pensando, então, uma sociedade que vai receber um capital humano mais preparado. Né? Por quê? Porque nós agimos no tempo certo. Então, essas desigualdades, que é realmente a segunda condicionalidade ali do VAR, né? Segunda ou a terceira, não me recordo direito, é a terceira condicionalidade. A questão da redução das desigualdades é um grande desafio hoje. Né? Por quê? Porque nós precisamos ampliar o nosso olhar. Mas também, por vezes, quando a gente chega nas redes, as redes se reportam nos dizendo: eu não sei onde está o critério de desigualdade que eu não consegui atingir. Então, eu volto a dizer, mas hoje nós temos os indicadores lá, nas revistas, nos indicadores, né? Talvez o que seja necessário é um perfilamento muito claro das avaliações externas, com um relatório muito preciso direcionado para cada rede. Porque as avaliações, embora elas estejam e elas são importantes, a gente não deixa de entender também que elas podem melhorar, elas podem ser revisadas, elas podem ser melhoradas. Nós estamos em caminho, estamos em processo, né, como seres humanos e como ferramentas também. Então, se essa ferramenta trouxer um relatório mais direcionado para a gestão, ajuda. Mas a gestão não pode esperar esse relatório, ela pode buscar os dados, como eu disse. Né? Então, ela pode buscar esses dados e os próprios dados da observação em locus. Todo professor, quando olha para a sua criança dentro da sala de aula, ele enxerga onde estão os detalhes que precisam ser melhorados. E esse professor, alinhado com a gestão da escola, com a coordenação pedagógica, com a direção, e essa equipe alinhada com a mantenedora, com certeza, muitas mãos melhoram o processo e melhoram os resultados desta criança. Há todo um trabalho coletivo em volta da avaliação, né, Berenice? Eu vejo que o próprio Estado e municípios estão trabalhando de forma integrada, né? Há essa preocupação, eu diria. Então, isso é um ponto positivo da avaliação. E há um exercício constante do regime de colaboração. E agora a própria aprovação do Sistema Nacional de Educação vai nos exigir esse trabalho. Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem como exemplo o programa de alfabetização, que o Rio Grande do Sul iniciou antes com o Alfabetiza Tchê e depois nós tivemos o Criança Alfabetizada. E temos agora evidências e dados que nos mostram qual é o percurso que precisamos fazer para conseguir alfabetizar todas as crianças ao final
do segundo ano. Né? Então, acho que é um trabalho integrado também lá com a educação infantil, tu que atuas na educação infantil. O que nós precisamos desenvolver, quais são os direitos que nós temos que garantir ali na educação infantil, para que essa criança que ingressa na educação infantil aos 6 meses de vida, que lá nos 6 anos ela esteja preparada para esse processo de alfabetização. O que mudou nesse processo, Berenice? Porque a gente ouve muito isso, né? Eu que venho da alfabetização, iniciei a minha carreira lá em 85 sendo alfabetizadora. A gente tinha uma ideia, mas também precisamos fazer uma análise que lá em 85 a escola ainda não era para todos, né? Ela começou a ser para todos lá em 89 com a Constituição. Então, nós trouxemos muito isso. Lá todas as crianças aprendiam a ler. E hoje nós temos esses dados que mostram que ainda estamos tendo dificuldade da alfabetização. A que tu atribuis isso? Em primeiro lugar, aumentaram as desigualdades, Fátima. Então, é visto, é notório. Nós estamos em cenários hoje onde, por incrível que pareça, a escola é pública, ela dá a vaga, mas, embora ela dê a vaga, nós temos, em relação à primeira infância, na etapa da educação infantil, um déficit muito grande ainda, que com a chegada do novo PNE aprovado e homologado já agora, né, vigente a partir de 2026 a 2036, ele retoma mais uma vez a questão da educação infantil, é o objetivo primeiro, né? Porque nós temos uma carência muito grande de crianças fora da escola na primeira infância. E veja que essa primeira infância é a etapa em que 90% do cérebro humano se forma. Então, é necessário que os entes federados, é necessário que existam políticas públicas locais, é necessário essa seriedade com a primeira infância, este olhar para essa primeira infância. Porque se nós tivermos uma primeira infância consolidada, nós vamos ter uma continuidade de educação com ótimos resultados. Mas esta primeira infância, ela também passou por diferentes momentos de entendimento de quem era essa criança. Então, lá na década de 80, ela era uma criança que estava ainda voltada para o assistencialismo com a versão do cuidar. Simplesmente, né? E aí, com a chegada da Constituição Federal, com a chegada da LDB, das diretrizes curriculares que reforçaram, veio então, né, na década de 80, essa primeira infância passa para a educação e agrega o viés do educar e do cuidar. E neste processo todo, chega em 2017 uma base nacional que traz os direitos das crianças. E se passa a olhar para essa criança como uma criança não, digamos assim, treinável, que até então vinha se pensando, né? Uma criança que tem que treinar para a alfabetização, treinar para a alfabetização, treinar para a alfabetização. Bom, então se olha para esses direitos, se busca garantir a essência da infância e da criança, com o brincar, né? Com a convivência, com o estar bem, com ela ser exploradora, com ela ser investigadora. Mas daqui a pouco a gente chega num momento da educação em que essa criança precisa chegar num primeiro ano, num ciclo, pronta, maturada para uma alfabetização. E aí o ensino fundamental, esse ciclo de alfabetização, requer dessa educação infantil um pouco mais de alinhamento, um pouco mais de lapidar dessa criança, né? E nesse meio tempo todo, as redes ficaram um pouco confusas. Afinal, que proposta nós queremos para a nossa primeira infância? Nós queremos uma primeira infância que está livre, que brinca, que investiga, que faz suas investigações? Ou nós queremos uma primeira infância que já prepara para uma alfabetização? E tudo isso gerou hoje um território de muito conflito. E como dizia Magda Soares, né? Nós não temos que questionar se prepara para uma alfabetização ou não, nós temos que questionar o que essa criança viveu, o que ela vivenciou. Então a essência hoje está, o ponto-chave é as redes olharem e pensarem como que elas podem alinhar cada subetapa. Eu costumo dizer que a subetapa do berçário ela é primordial. É os primeiros meses e anos de vida. E existem elementos que precisam ser trabalhados e desenvolvidos. A criança é potente, a criança produz, a criança é autoral, mas ela é a partir do momento que o professor planeja com intencionalidade. E o que significa esse planejar com intencionalidade? O que eu vou levar para esta criança? Que propostas eu vou levar para ela interagir? E aí ela chega em um maternal onde ela tem que ser mais trabalhada, mais explorada, mais potencializada,
estruturada, ainda de forma livre, sim, através das brincadeiras, sim, mas ela precisa se desenvolver algumas habilidades específicas, chamadas, hoje a gente dá o nome de preditoras. E quando ela chega na etapa da pré-escola, isso tem que ser intensificado, mas sim intensificado com leveza, olhando para os 6 direitos de aprendizagem, olhando para os 5 campos da experiência. Isso é possível? É possível sim, porque existe uma palavra chamada lúdico. E o lúdico ele tem um efeito quando direcionado com planejamento, com intencionalidade. O lúdico, o contato com a leitura, com os livros, com a literatura. A gente tem aí o ProLei, um programa, né? Uma política pública que veio para dar esse suporte. Então, essa criança ela vai mais preparada para o ensino fundamental. Mas ainda hoje as redes precisam olhar com carinho. O que é essa preparação? O que nós queremos? Eu arrisco dizer que as redes que hoje estão, inclusive, colocando isso no papel, pactuando com os professores entre as etapas, dialogando ali, construindo isso coletivamente, são redes que estão avançando mais rápido, porque cada um está sabendo o seu território de trabalho, cada um está sabendo o que precisa fazer. Cada um está entendendo até onde precisa ir, né? E aí, então, essa criança, quando ela está numa primeira infância potencializada, ela vai para uma educação básica mais pronta. Ela vai com uma caixa de ferramentas. Ela chega num primeiro ano de alfabetização e o professor não precisa ficar 3, 4 meses fazendo um nivelamento. O professor já parte dos seus métodos, porque os métodos de alfabetização, todos eles têm a sua importância, todos eles têm o seu valor positivo, e alfabetizar é mais fácil, Fátima, do que letrar. E o que nós precisamos fazer na educação infantil é letrar. Mas o processo de letrar com o lúdico, com os direitos de aprendizagem, exige técnica, conhecimento, estudo, processo formativo, planejamento, intencionalidade, entendimento de quem é essa criança, proposição de momentos em que ela seja a produtora, né, da sua caminhada, né, ela seja a protagonista do seu processo. E aí, quando nós temos essa criança, então, que está com essas habilidades preditoras prontas, o professor só chega com a alfabetização, com o seu método, seja ele qual for. E a partir do primeiro mês, ele já dá conta dessa criança dentro de um processo de alfabetização. Então, a primeira infância ainda é o foco. Eu, né, sou suspeita para falar. Sim, não tinha como nós não falar de educação infantil contigo, né, Berenice? Eu sou suspeita para falar, né? A gente foi indo e chegou lá na educação infantil. Porque a primeira infância é importante. E a questão da alfabetização, ela é essencial, porque esse aluno alfabetizado, ele só vai depois, né? Não vamos ter não precisa ao mais longo nada do tempo. Uma questão que antes tu falasse, Berenice, que é importante, é a questão da recomposição das aprendizagens. Nós temos ouvido muito sobre isso. Muito. E as redes têm focado e estão preocupadas como garantir essa recomposição. É só a aula de reforço, é o a mais do aluno na escola, é lá no espaço da educação integral, eu garantir isso. O que é essa recomposição das aprendizagens? A recomposição das aprendizagens hoje, ela é lei, né? A partir de fevereiro de 2025, ela se tornou uma lei no Brasil, né? Que define a necessidade de ferramentas, de estrutura, de planejamento e de processo das recomposições das aprendizagens. E a recomposição das aprendizagens, ela surgiu não só para dar conta do que ficou para trás de um período da pandemia, mas ela surge justamente para o conceito de equidade. Porque se eu tenho um estudante que ele não tem 2, 3 habilidades que deveriam ter sido vencidas há 2, 3 anos atrás, eu preciso recompor isso com ele, para que ele consiga ir adiante, para que daqui a pouco ele não encontre um obstáculo capaz de retê-lo em uma série, em um ano, porque ele não conseguiu dar conta daquele conhecimento, daquele objeto do conhecimento. Então, hoje, a recomposição das aprendizagens dialoga com a equidade, dialoga com as demandas atuais que nós temos, porque estamos vivendo, inclusive, questão de resiliência climática, onde muitas situações climáticas estão colocando a educação em situações desafiadoras. 2024, nós vivemos a intensidade das enchentes no Rio Grande do Sul. Né? Então, crianças que ficam longe do espaço, do território, instituição escola por um tempo, quando elas retomam, elas precisam ter suas aprendizagens recompostas.
Então, esse termo hoje dialoga com vários elementos, com vários segmentos dentro da educação, né? Mas, a priori, é a questão da equidade e a questão dessa garantia do que ficou para trás ser trazido para esse estudante, independente de qualquer tempo, né? Mas esse conceito precisa ser bem compreendido, porque existem 3 conceitos básicos: reforço, recuperação e recomposição. O reforço, ele é feito a partir do momento em que, num turno, seja ele manhã ou tarde, o professor trabalhou e ele percebeu que de uma turma de crianças ou de estudantes, 2, 3, 4, 6, 8 indivíduos não aprenderam. Através da avaliação diagnóstica, através da avaliação formativa, o professor percebeu, eles não estão dando ainda o retorno esperado. Então, a instituição programa um reforço para o turno inverso. O reforço é aquilo que é instantâneo, que é imediato, que é um conceito do agora, do que não deixou de ser construído há pouco. Estou falando do que não foi construído há uma semana, há um mês. Isso é reforço. Recuperação é um termo técnico que a educação utiliza para um fechar de ciclo. Então, encerrou-se um primeiro trimestre. Dentro deste primeiro trimestre, os estudantes não evidenciaram aprendizagens num rol de habilidades. Então, vai se dar uma oportunidade para eles, por si só, buscarem, ou em contato com um professor, com um mentor, à disposição de um horário, para ser reavaliado. Então, a partir da reavaliação, identificamos e determinamos se ele recuperou ou não. Mas ainda é um processo que equivale a um tempo mínimo de um trimestre, de um mês, às vezes. Agora, a recomposição é algo que ficou muito atrás. Um exemplo claro, eu não consigo ensinar multiplicação, a tabuada, para uma criança que não compreendeu o que é o processo da adição, porque a tabuada nada mais é do que uma soma de parcelas iguais. Então, eu não consigo avançar no conceito multiplicação se ele não tiver construído o conceito de adição. Pensando no ensino fundamental 2, eu não consigo trabalhar as equações em matemática, desenvolver o conceito de equação se o meu estudante não construiu o primeiro conceito de números inteiros. Se ele não sabe o que são números positivos e negativos. Se ele não conhece regras decinais, ele não vai conseguir avançar na equação. Então, quando nós identificamos, e o professor consegue identificar com clareza, estas habilidades de outros tempos, de outros períodos, que não foi desenvolvido, a rede, a escola, todo o processo tem que pensar projetos, ações que sejam execuíveis e que deem conta dessas aprendizagens que não ficaram. E a recomposição, ela exige, Fátima, grandes elementos. Ela exige, por exemplo, um material didático adaptado para aquelas recomposições, que vai focar naquilo que o estudante precisa. Ela demanda uma metodologia diferente. Se o estudante em sala de aula não conseguiu aprender, talvez eu possa usar uma tecnologia. Ela exige um planejamento do professor ou de quem vai executar específico para aquelas habilidades. E ela exige monitoramento constante, porque a partir do momento em que o estudante deu conta daquela habilidade, o monitoramento comprovou que ele já conseguiu vencer, então ele pode até voltar para o seu processo, sua caminhada normal dentro da escola. Então, recompor aprendizagens é algo complexo. Não é qualquer ação que nós podemos definir como recomposição. No que a avaliação externa contribui? A avaliação externa, durante todo o processo dela, a caminhada, quando ela culmina lá no índice, quando ela apresenta lá os resultados oficiais dentro das plataformas, ela nos diz o que precisa ser recomposto. Porque as plataformas, elas trazem com clareza, principalmente o SAERS, a plataforma do VUNESP, né? O que ela traz lá? Ela traz os descritores em que os estudantes ficaram no básico ou abaixo do básico. Quando a gente olha para esses descritores, nós temos que compreender aí o termo proficiência. Por vezes, um descritor ficou abaixo do básico, ficou em vermelho na legenda no gráfico. Mas o que compreende esse descritor? Ele compreende habilidades daquele ano, do outro ano, do outro ano e do outro ano. Então, isso está implícito na questão proficiência. E isso está implícito que é uma recomposição de aprendizagem. Então, quando nós olhamos para aquilo ali, quando o pedagógico da escola olha para esses dados, consegue identificar o que ficou para trás, dialogando com o professor,
porque o professor é quem tem a expertise do processo, né? Quando juntos trabalham nesta caminhada e pensam propostas, nós podemos estabelecer aí, então, um conjunto de ações, um projeto, algo que seja especificamente voltado para a recomposição das aprendizagens. Então, as avaliações externas hoje são parceiras das recomposições. A única dificuldade que nós temos, Fátima, é que os resultados, por vezes, têm um tempo muito longo para sair, no meu entendimento, na minha visão. Agora, o SAER já está acelerando um pouco mais, porque as provas foram feitas em novembro de 2025 e agora, em abril, o portal já abriu, mas abriu para que as redes façam as suas justificativas, as suas notas técnicas, né, as suas observações quanto a alguns dados por ali. E, para que em setembro, possivelmente, os resultados saiam definitivamente. Então, eu ainda enxergo que esse período é muito longínquo entre 2025 e o setembro, né, definitivo do ano seguinte. No momento em que essas avaliações externas conseguirem aproximar mais isso, a gente pode, então, trabalhar com mais antes, né, eficiência. O processo de recomposição. O que nada impede também que o professor sempre tenha o seu monitoramento de dentro de sala de aula. O professor, ele entende. O professor não precisa nem fazer avaliação para saber o estudante que aprendeu ou não aprendeu. O professor sabe qual criança, qual estudante não está dando conta de uma habilidade, de um objeto de conhecimento, e ele sabe o que está faltando para esse estudante. O professor de matemática sabe que o estudante não resolve o problema de matemática porque, na verdade, o que ele não sabe é a tabuada. Então, o professor tem consciência de qual é o papel do professor nesse momento. Professor, você vai ter que encontrar brechas no teu planejamento para inserir essa tabuada, mesmo que seja para atingir somente a estudante Berenice. Por quê? Porque isso é equidade, isso é qualidade, isso é garantir a aprendizagem. E essa é a nossa função enquanto professor, enquanto educador. A nossa função é garantir que todos, como diz a professora Márcia, e que cada um aprenda. Então, esse olhar é possível. E aí nós não podemos ficar balizados pelo engessamento do sistema. Mas porque agora eu tenho que dar conta deste rol de habilidades que estão postas no meu plano de trabalho. Professor, o teu trabalho é constante. Professor, o teu trabalho é perene. Então, o que você precisar trazer é necessário, desde que você saiba justificar por que você está fazendo. E para quem você está fazendo. Porque o teu objetivo é a criança, é o estudante, né? Acho que é importante essa fala que tu trazes da professora Márcia Carvalho, aí, que também, né, atua muito na consultoria e tem uma larga experiência na gestão e na educação, quando ela diz o direito de aprender de todos e de cada um, e dialoga diretamente com a equidade, com a qualidade que a gente quer garantir e com esse esforço coletivo que é a educação, porque a educação não pode ser um esforço individual, porque aí nós não vamos dar conta, né? A consultoria Educação e Ação, e tu acompanhas o nosso trabalho, né, Berenice, desde 2017, sabe o nosso compromisso em bem atender, em atender com excelência e em garantir essa articulação entre teoria e prática. Aquele profissional que está lá falando é aquele profissional que tem a experiência lá de sala de aula, que acompanha os temas contemporâneos aí que se inserem na educação para além das nossas trajetórias, né? Tem temas que nós estamos constantemente que estudar, e eu acho que essa é uma palavra que tu trouxe várias vezes na tua fala, a importância do profissional da educação estar em constante formação, estar em constante estudo, porque é um constante aprender, né? Nós aprendemos e ensinamos constantemente. Nós temos desenvolvido desde o ano passado um projeto de avaliação, já desenvolvemos no município de Portão e agora estamos também auxiliando o município de Sapiranga, que já tem o seu programa próprio de avaliação, no sentido de conseguir fazer uma avaliação diagnóstica que garanta para a rede como é que essa turma está, como é que cada aluno está, e junto com isso a gente dá algumas sugestões no sentido de recomposição de aprendizagens, no sentido de metodologias, no sentido de formação para os professores para dar conta. Então, são programas também e projetos que a Consultoria Educação e Ação tem desenvolvido no sentido de se aproximar também desses outros processos de avaliação e que podem dar um suporte lá na ponta para quem está com esta
preocupação. Eu diria hoje que a questão da aprendizagem, ela é um compromisso. Ela é um compromisso que preocupa, ela é um compromisso que demanda planejamento, que demanda energia, que demanda diversas formas de buscar, né, encaminhamentos, de buscar subsídios para que possa pensar a minha rede aqui do meu município, como é que eu posso melhorar. Isso aglutinado lá com o que nós temos de avaliações externas, com o que nós temos de programas e projetos em nível de Estado, em nível de país, em nível de governo federal, que também agora é o par aí sendo movimentado pelos municípios. O que nós estamos escrevendo ali? Como é que nós estamos apresentando essa nossa rede, esse nosso município, para que a gente possa garantir? Então, como é que tu vês esses outros projetos que vão, por vezes, se somando a essas avaliações externas, que, claro, tem a sua importância, tem a sua escala, mas que tem também o seu tempo de maturação, né? E, às vezes, algo focado ali naquela rede também pode gerar um subsídio para análises posteriores, né? Eu entendo, Fátima, e penso que nós precisamos olhar para os dados, nós precisamos ter indicadores, né, com clareza. Veja que uma avaliação diagnóstica realizada numa rede no início de ano letivo, ela nos diz como que aquelas crianças estão preparadas para dar o start do que vai vir do porvir posteriormente, né? E com dados claros, a gente consegue pontuar vários projetos, várias ações, o que precisa recompor, ou por onde podemos caminhar, ou quais metodologias precisamos implementar, né? E os dados, eles nos trazem, muitas vezes, indicadores, até mesmo de gestão com relação à formação continuada. Quando um projeto do porte que a Educação e Ação desenvolve nos municípios é realizado, a partir dos dados e dos relatórios, os dados são tão claros que, por exemplo, eu vou aqui, né, fazendo uma suposição. Nos dados do quinto ano, de um ciclo de quinto ano, os dados nos foram apresentados mostraram que as crianças tiveram mais defasagem na proficiência de 2 unidades temáticas, por exemplo, da matemática, digamos que seja geometria e probabilidade estatística. Então, quando um projeto desses, uma avaliação diagnóstica é implementada, nos chega o relatório e nós percebemos que as habilidades associadas à geometria, à probabilidade estatística foram as que ficaram mais abaixo do básico, isto é indicador de ação para nós, gestão. Por quê? Nós precisamos ver como é que os professores que estão lá na ponta estão trabalhando com essa geometria e com essa probabilidade estatística. Será que daqui a pouco a minha rede, os meus professores dos anos iniciais não precisam, então, de uma formação continuada sobre esse tema? Então, essas avaliações, elas abrem um leque de dados para que os gestores pensem essa educação de qualidade, pensem suas ações, seus projetos, pensem no que vão buscar. Principalmente a exemplo da própria formação continuada. Nós não temos mais espaço para a formação continuada desenhada por uma gestão, seja ela a nível de mantenedora ou de uma própria escola, uma formação continuada desenhada com base em temas do momento. Não é mais isso. Hoje, a formação continuada ela precisa ser capitaneada lá da ponta das demandas reais da escola e precisa se pensar na perspectiva de percurso formativo, né? De que esses professores... Tu tens trabalhado muito com essa ideia, né, Berenice? Não é algo solto, né? Não. Esse tema é importante, eu vou trazer. Não, é um percurso formativo. Formativo, onde um tema vai levando ao outro. E da onde saem esses temas, Fátima? Saem das necessidades da escola, do chão da sala de aula. Aliás, às vezes o próprio percurso formativo, quem dá o start para ele são os próprios professores. Porque os professores estão dizendo lá o que está fazendo falta para eles. Eles estão sentindo as suas necessidades. Eles estão sentindo as demandas. Então, quando isto é capitaneado, né? Quando isto é buscado através do dia a dia, da conversa, da escuta atenta ao professor, ou até mesmo de um formulário, de um levantamento mais técnico, é a partir dali que nós vamos pensar essa formação continuada. Ou podemos pensar ela a partir dos dados que nos mostraram o que não está tão bom. Se não está tão bom, nós podemos estar trazendo elementos que possam dar subsídios e mais solidez para aquilo que precisa ser trabalhado. Nesta perspectiva, sempre de percurso formativo,
narrativo, de que exista um elo entre uma formação e outra, de que um tema não fique exaurido em 1h30, 3 horas de fala. De que um tema seja trabalhado, muito pelo contrário, exaustivamente. E dê a possibilidade do professor retornar lá para a sua escola, executar, atuar e voltar ali. E dar o feedback. Né? Acho que isso e trazer a sua narrativa, e trazer a sua vivência, e trazer a construção que ele fez. E a partir disso, inclusive, compartilhar com seus pares, para que a gente entenda que construção e formação continuada também dialoga com coletividade. Caminham juntos. Caminham juntos. Nós somos parceiros no processo. Todos nós. E isso é algo que nós precisamos resgatar na educação. A parceria. Porque eu sou de um tempo de escola, né? Agora, falando, né, bem naquele que a gente se reporta, mas um tempo saudoso, aonde nós, professores, trabalhávamos juntos no coletivo. Se nós éramos 2 professoras alfabetizadoras, nós trocávamos ideias, nós trocávamos materiais, nós trocávamos propostas, vivências, trabalhávamos com as turmas juntas, né? De um tempo para cá, eu não sei, mas por vezes eu chego em algumas redes, as redes estão ainda muito cada um no seu espaço, no seu território, mas o primeiro e o segundo ano eles dialogam, é um ciclo. O segundo e o terceiro dialogam porque é uma continuidade. O quarto e o quinto dialogam porque eles estão juntos. Né? E o quinto, para o 6º ano, também tem que existir um diálogo. Daí as transições, né, solicitadas lá na BNCC, e o olhar para isso. Esse diálogo propositivo, né, Berenice? Não é o diálogo de eu encontrar onde é que o meu colega falhou no ano anterior. Não, é crescimento. É o diálogo propositivo. Como é que nós podemos para melhorar crescer. Esse processo? Para crescer. Muito bem, professora Berenice. Poderíamos ficar aqui, olha, mais muito tempo e permeamos aí por diversos assuntos. Quem nos escuta, quem depois vai assistir também esse nosso podcast, sinta-se à vontade para conversar conosco enquanto consultoria Educação e Ação, buscar construir esse percurso formativo na sua rede, com profissionais qualificados, com profissionais que atuam, que articulam teoria e prática, pensar essa avaliação diagnóstica, seja agora no início do ano, seja ao longo do ano, para que para os anos subsequentes cada vez as redes estejam mais preparadas para realizar o seu trabalho. E esse podcast acontece porque nós temos o patrocínio da Aprende Brasil Educação, instituição que está presente em muitos municípios do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul, com inovação e soluções para transformar a vida dos estudantes e professores, e nós agradecemos imensamente esse patrocínio. Com a Aprende Brasil Educação, seus alunos conquistam também mais oportunidades de aprendizagem. Com a segurança de quem faz parte de um dos mais importantes grupos educacionais do Brasil, o Grupo Positivo atua há mais de 20 anos desenvolvendo soluções que impactam e potencializam a educação pública brasileira. A Aprende Brasil Educação atua em todo o território nacional, para transformar a educação com profissionais altamente qualificados e dispostos a tornar o processo de ensino-aprendizagem uma experiência única e transformadora. Agradecemos mais uma vez a Aprende Brasil. Educação é uma paixão que se renova. Há 50 anos, esse é o DNA do Grupo Positivo, o mesmo grupo educacional que em 2005 lançou o Sistema de Ensino Aprende Brasil e transformou a vida de mais de 1,5 milhão de alunos e de 120 mil professores. Mais tarde, em 2019, o Sistema de Ensino Aprende Brasil se tornou a Editora Aprende Brasil e deu origem a marcas com grande impacto no ensino brasileiro. Agora, estamos prontos para um passo ainda maior. A Aprende Brasil Educação. Uma nova assinatura que veio para refletir ainda mais forte o que para nós sempre foi a alma de tudo: a educação. Pessoas pensando a educação em todos os aspectos, entendendo que ela é um grande motor. Um motor que propulsiona o mundo, capaz de promover as transformações de que a humanidade precisa para alterar o destino das próximas gerações. É nisso que acreditamos e é assim que iremos mais longe para fazer do nosso propósito realidade todos os dias. Construir um futuro melhor por meio da educação com o primeiro e o segundo sistemas de ensino para a área pública, o NAME e o Aprende Brasil. Aprende Brasil Educação. Juntos vamos mais longe.
E professora Berenice, já vamos nos encaminhando para o final desse podcast sobre educação. A Consultoria Educação agradece muito o seu sim lá de 2020, quando conversamos com a professora Berenice, estávamos naquele período de pandemia, também queríamos nos aproximar da rede, e a Berenice, assim, foi fantástica em todo aquele ano. Nós fizemos muitos trabalhos em muitas redes, e esses trabalhos só vêm aumentado. Então, muito obrigada mais uma vez, e que tu tenhas aí uma trajetória linda como formadoras, porque estás te constituindo formadora a partir da tua prática, e isso fala muito sobre a Berenice, que ao chegar lá consegue fazer esse diálogo e consegue ouvir. A escuta é muito importante, né? A escuta pedagógica. Fala um pouquinho sobre isso antes de eu finalizar. Eu costumo dizer, né, Fátima, que esse é o meu perfil. O meu perfil ele é marcado lá no início de docência pela seriedade, pelo compromisso com o ensino público, né? E ele permanece, ele tem continuidade a partir de uma professora que da sala de aula, do espaço sala de aula, consegue aliar a teoria, busca aliar a teoria e a prática, mas traz junto muita escuta do professor, muita escuta aos estudantes e às crianças, né? Quando eu trabalho com formação continuada, eu costumo não levar somente o aspecto técnico, eu busco levar uma postura de quem defende a educação pública, de quem enxerga o professor como um profissional potente, de quem enxerga o estudante como alguém que é capaz de construir, de avançar, sim, e costumo olhar nas adversidades desafios e possibilidades para a formação continuada. Né? Isso me move. Onde existir um desafio é ali que eu costumo, o meu olhar costuma, né, ficar fixado, observando e buscando elementos para que a gente transforme aquilo num processo de formação continuada que vai dar suporte, que vai auxiliar no avanço daquilo ali. Né? E eu costumo dizer que eu acredito sim numa educação transformadora, eu acredito sim numa educação pública que dá conta da individualidade dos estudantes. Eu acredito sim que o professor ele é ainda a melhor tecnologia que existe. Ele não vai ser superado por nenhuma outra tecnologia, e costumo dizer e acredito muito que educação se faz com amor, com amorosidade, com muita escuta, com muito acolhimento, e que a escola boa não é a escola que tem índices ou que tem dados, né, altos. A escola boa é a escola que acolhe, é a escola que constrói vínculos, é a escola que enxerga o estudante, é a escola que enxerga a família do estudante, é a escola que enxerga o professor, é a escola que enxerga todos os seus colaboradores, da merendeira ao porteiro, ao secretário, a todos eles. Essa é a escola boa, é aquela em que quando as pessoas estão lá dentro, as pessoas estão felizes. Né? E gostaria também de trazer uma história do Rubem Alves, que é a que me move, Fátima, que é a história da luneta. Né? Rubem Alves contava e dizia que os homens eram apaixonados pelas estrelas, eles observavam as estrelas no céu intensamente, mas um dia chegou no povoado alguém com uma luneta, com lentes diferentes. E aí, então, essas pessoas se mobilizaram para olhar aquelas lentes, para olhar aquelas lunetas. Olharam as estrelas através da luneta, mas se encantaram mais com o objeto. Acabaram fazendo sociedades de lunetas, acabaram fazendo universidades para a criação de outros tipos de lunetas, doutoramentos em lunetas, mas elas esqueceram as estrelas, né? Então, eu busco, na minha caminhada enquanto professor, ter a luneta na mão, fazer uso dela. E sugiro sempre, né, aos gestores, em qualquer instância, desde as equipes de secretaria, aos gestores das salas de aula e aos professores, né, eu costumo sugerir, mantenham as lunetas, que são as avaliações externas, são os desafios, são os programas, as políticas públicas, mas jamais esqueçam das crianças, dos estudantes, que são as estrelas. E é a razão da educação, né? É o nosso compromisso maior, porque é o compromisso não somente com as futuras gerações, é o compromisso com essas crianças, com esses estudantes,
para que eles sejam felizes, para que eles consigam acreditar nos seus sonhos, para que eles consigam ter uma amanhã melhor. Então, acho que nós transformamos vidas pela educação. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigada, professora Berenice. Acho que valeu o nosso bate-papo aqui. Um abraço bem especial para Carla Camila, que nos acompanha sempre, faz toda a preparação desse dia muito especial. Mais uma vez, divulgar um pouquinho dos nossos projetos enquanto Consultoria Educação e Ação, no que diz respeito ao assessoramento, ao Plano Municipal de Educação, a projetos políticos pedagógicos que precisam ser construídos, que precisam ser revisados, aos documentos pedagógicos, às formações continuadas, nessa perspectiva do percurso formativo tão bem trabalhado aqui pela professora Berenice, também o projeto, e eu vou pegar um pouquinho o livro aqui, o projeto Livro dos Sonhos, da Carla Camila e do Kleber Fabiano, que também está à disposição para a realização de oficinas, de workshops, junto às feiras de livros nos municípios, também junto à educação infantil. A Berenice conhece e é uma das formadoras que atua nesta oficina, então todos aqueles que tenham interesse nesse trabalho podem estar contatando conosco. Também o Memórias de Ser Professor, que já tem sido trabalhado não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, no sentido de que o professor possa pensar a sua trajetória, possa se reconhecer enquanto este profissional que vai acumulando histórias e que vai construindo histórias no dia a dia. Também o Livro dos Sonhos, idealizado pela Carla Camila, que é aquele momento introspectivo de cada um de nós, em que nós podemos projetar o que queremos, né, para o nosso presente, para o nosso futuro. Então, temos aí vários produtos, várias formações, várias possibilidades de construirmos coletivamente, não só com secretarias de educação, mas também com outras áreas dos municípios, né, que estão nesta perspectiva de oportunizar aos seus colaboradores, oportunizar às suas equipes esse reconhecer-se enquanto um profissional comprometido com cada cidadão e com cada cidadã que busca, né, esse serviço qualificado, esse serviço público qualificado nas diferentes áreas. Muito obrigada, Berenice. Nós vamos dar um mimo, né, para ti, que já faz parte da nossa ação, né, e que tu possas estar levando também o nome da Consultoria Educação e Ação, mas principalmente essa tua trajetória linda e que muito contribui com certeza com a educação. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão imensa. Estamos sempre à disposição.